não é ideia aqui chegar a um consenso, é só trocar ideia, só debater mesmo. Fazer o exercício do debate teórico, né? E a provocação de hoje, a pergunta de hoje, o debate de hoje é imaginar a hipótese de um possível, muita gente está falando disso, tem muita gente falando isso, um possível colapso do Império Norte-Americano, né? E as consequências desse possível colapso, né? Tem muito debate sobre isso, tem gente que fala na China, tem gente que fala outras coisas. Então, a ideia é debater. O texto sugerido para leitura foi um texto do Trotsky, em 1935, em que o Trotsky imaginou uma hipótese também, né? Aquilo, obviamente, não era uma possibilidade real e concreta, era só uma hipótese teórica, vamos dizer assim. Mas o Trotsky, como era um ótimo teórico também, né? Também era um ótimo ativista, mas também era um ótimo teórico. Então ele considerou essa hipótese, né? Como é que seria o comunismo ou uma sociedade soviética, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, haja visto a o enorme atraso ideológico, né? O atraso moral. Né? O povo norte-americano é um povo reacionário, um povo atrasado ideologicamente, conservador, de direita. Né? Então ele fez essa polêmica, né? Esse foi o texto. Não necessariamente as pessoas têm que se posicionar sobre o texto é meramente um debate só, né? Mas vamos lá. Quem quer começar, quem quer dar uma ideia aí, Bom, pode ser 5 minutos, suficiente ou mais? bom, eu tenho algumas informações. Do que eu tenho percebido, o seguinte: desde o fim da. Na verdade, os Estados Unidos já tinha um projeto de mundo já desde o. Para falar a verdade, desde a Primeira Guerra Mundial. Mas só se conseguiu ter força para se estabelecer esse projeto de mundo pós Segunda Guerra Mundial, devido ao colapso do Grande Império Alemão, Terceiro Reich, e a configuração do mundo bipolar. A União Soviética, até então, ela já tinha tido um processo muito dificultoso de sua consolidação, tendo que assumir a nova economia política após o comunismo de guerra, principalmente devido à guerra entre os vermelhos e os brancos, e, e também as agressões imperialistas de exércitos estrangeiros na Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Com a Operação Barbarossa, que foi a operação de expansão do Grande Império Alemão em direção ao leste, na geografia eurasiática. E englobou a partir daí a Ucrânia e a base do conflito atual da Ucrânia. Uma das bases do conflito atual da Ucrânia, que conformou parte da cultura política da Ucrânia. Isso permitiu que os Estados Unidos criasse e tivesse possibilidade de ter grandes vultos de investimento através do Plano Marshall, desindustrializando aquelas nações que queriam se tornar grandes potências do eixo, especialmente a Itália, a Alemanha, partes da Espanha, que se tornou, depois da Segunda Guerra Mundial, apesar de continuar o nacional-sindicalismo de Franco, uma colônia de férias, um espaço de dependência da Europa Ocidental em relação aos Estados Unidos e futuro mercado comum europeu, projeto base da União Europeia. Nisso tudo, o que se percebe essa estrutura está se exaurindo, essa estrutura de mundo, pós-Liga das Nações. E os Estados Unidos hoje, depois
sem entrar no aspecto histórico disso tudo, hoje percebemos uma realidade diametralmente oposta. Nos Estados Unidos, com mais de 30 trilhões de dólares em dívidas, alguns acham até mais, outros menos, mas que fica inviável grandes vultos de investimentos em novos planos Marshall para atrair, assim como pensa Rui Mauro Marini no subdesenvolvimento, dos capitalismos periféricos num desenvolvimento ligados aos Estados Unidos, devido à incapacidade de continuar certos investimentos, a reorganização da Rússia pós-colapso da União Soviética, especialmente com a assessoria do Alexander Dugin, projeto da União Econômica Euroasiática, que futuramente será a União Euroasiática, da parte da Rússia, e da parte dos chineses com um novo projeto da Rota da Seda, que foi apresentado por Xi Jinping em 2012 no Uzbequistão. A, a China e a Rússia, a China por Wang Min e a Rússia por Sergei Lavrov, estão no processo de integração geral, através do Pacto de Associação Estratégica Integral, podendo futuramente se tornar um novo país nesse processo. E articulando principalmente a potência militar, que é a Rússia, e a potência econômica, que é a China. E com o enfraquecimento dos Estados Unidos e já tendo sinais claros de uma insatisfação geral da população americana com o Capitólio, nós percebemos, alguns mais, outros menos, uma possível guerra civil latente dentro do contexto americano, movido por questões identitárias, movido por questões econômicas, principalmente no cinturão da seda, na região de Gert, em Chicago, que é grande parte da massa fabril operária, e da parte do empresariado que, de certa forma, se reorganizou na globalização, levando suas indústrias para não só para a China, mas para a Ásia em sentido geral, e que a Ásia, assim como se pegar um mapa geoeconômico e geopolítico e geográfico, a Ásia sempre foi o Império do Meio, que é o nome da China, enquanto que a América Latina e a África são periféricos. Então, retornando ao eixo milenar da, da matriz política mundial e tendo essa possibilidade de reorganização para que possamos futuramente perceber uma situação onde tanto a China e a Rússia, como partes integrantes do BRICS, e nós, o BRICS, podendo ser o novo núcleo duro, o núcleo interno, o núcleo principal da nova ordem mundial, ou da ordem multipolar, que será uma ordem pós-mundo unipolar, que foi, de certa forma, idealizado por Francis Fukuyama, no colapso da União Soviética, do fim da bipolaridade, que se estabeleceu há pouco tempo, mas que nós já percebemos um processo de enfraquecimento já no Afeganistão, com a saída das tropas americanas do Afeganistão, similar como aconteceu no Vietnã, novo Saigon, e enquanto nós poderemos ter no futuro, claro que são suposições, por um tempo sem superpotências, mas potências médias, onde o BRICS serão as potências médias, cada um com sua especificidade, assim como a China e a Rússia já explanados no setor militar e econômico, nós possivelmente da área cultural
devido à característica de integração cultural vindo do Brasil, do movimento antropofágico, e já que estamos no bicentenário do Brasil e comemorando 100 anos do Partido Comunista no Brasil, e do sindicalismo, de certa forma, revela esse movimento de diversidade política no Brasil, assim como a diversidade da esquerda brasileira, podendo revelar aí uma possibilidade de uma potência cultural. Agora precisa verificar a questão da Índia, como ela se encaixa nisso, possivelmente BRICS Plus, que é Irã e Argentina nesse processo, e futuramente uma megapotência com a integração da China e Rússia, já e os Estados Unidos não tendo mais capacidade de reagir frente a tanto a possibilidade dessa megapotência, quanto ao BRICS abrigar a maior parte da população mundial em relação ao G7. Ou seja, nós, em termos até capitalistas, somos o maior mercado do mundo em relação ao próprio Estados Unidos. Isso já revela a força da China, da Rússia e possivelmente do Brasil, assim, dependendo de como ele vai se comportar pós-eleitoralmente e na sua coordenação com os demais países da América Latina, se tornar um grande foco de restabilização mundial pós possível colapso americano. Então, são alguns dados que eu trago, algumas vias de análises, todas já existentes em analistas como Romulus Maia, Pero Lenier, Pepe Escobar, Alexander Dugin, e outros. Então, que eu fui levantando ao longo desses 15 dias. E aí passo a palavra para adiantarmos o assunto, avançarmos o assunto. Bem, eu não tenho tanto estudo, não tenho tantos dados quanto o camarada Fernando, que aliás eu achei excelente, principalmente a parte do BRICS. No entanto, assim, vou fazer aqui minha análise de principiante. Falar em revolução nos Estados Unidos é eu falar de revolução no Brasil, eu falar de revolução no México, e principalmente na questão dos Estados Unidos, sendo a cabeça do imperialismo, difícil, né? Completamente difícil. Questão de revolução, questão de colapso, eu acho difícil, nesse sentido. Questão agora de um colapso, entre aspas, político-econômico, vejamos, a gente já viu que os Estados Unidos ele é propenso a umas briguinhas ali dentro. A gente viu agora com essa questão do aborto, tudo que está acontecendo lá. A gente viu a questão do Black Lives Matter. Vimos quando aquela invasão do Capitólio. Dizer colapso depende de muitas coisas. No entanto, a questão política, a gente vê que é bem estável nos Estados Unidos, principalmente hoje. Principalmente hoje. A questão da polarização, né, entre os democratas e os republicanos, né, a questão lá que Trump, Biden, enfim. Esse caos político a gente vê. Por que eu disse que a revolução em termos de socialismo, em termos de liberdade do povo trabalhador, por que eu acho que isso é impossível? Cara, ideologia, né? A gente vê a história dos Estados Unidos, todo aquele orgulho patriota extremo, né? Toda essa questão, liberalismo fortíssimo ali nos Estados Unidos, fortíssimo capitalismo. Hoje tu pensa capitalismo, tu pensa nos Estados Unidos. 99% das vezes, falar capitalismo, consumismo, tu vai pensar nos Estados Unidos, né? Então, assim, nesse sentido, acho complicado. Agora, política, nós vemos tudo o que aconteceu. Vemos tudo o que aconteceu e o que está acontecendo.
essa questão do aborto aí vem em um dia, né? Agora, a questão econômica, claro que daí são 1000 análises diferentes que podemos fazer. No entanto, a gente está vendo que ultimamente não anda bem lá, né, em termos de economia. Há quem diga em inflação, enfim. Claro que os Estados Unidos já caiu e já se ergueu diversas vezes. Então, não posso dizer colapso, porque seria uma palavra meio forte. No entanto, que os Estados Unidos sempre vive nessa onda, isso é fato. E puxa atenção ainda a questão da diplomacia americana. Então, por exemplo, essa gestão Biden está perdendo muito. A gente viu a questão lá do Talibã, né? Em termos de diplomacia internacional, a gente viu o quanto que o Biden foi criticado com a questão do Talibã. Agora, com a questão da Ucrânia. Então, nesse sentido, eu creio que se a gente for falar de mudança, colapso, como eu disse, eu acho uma palavra forte, mas uma mudança na questão dos Estados Unidos, eu creio que já entra mais nessa questão da política, a política exercida lá, como, por exemplo, agora na questão do aborto, como na questão do Talibã, como na questão da Ucrânia. E aí fica a questão, beleza, se acontecer algo nos Estados Unidos, entre aspas, colapso, a OTAN, como é que vai ficar? Tem essa. Na questão da economia, então a China vai ficar? E se a China ficar, o que vai mudar para nós? A Inglaterra já foi a grande potência mundial. Depois dos Estados Unidos, o que mudou para o povo? Né? Há quem defenda, né, dicas de passagem, né? Há quem defenda o colapso dos Estados Unidos como sendo, os Estados Unidos é o grande mal do mundo, se um outro país entrar na jogada vai ser melhor. A Inglaterra estava, e a gente continuava ferrado. Os Estados Unidos está, e a gente está ferrado. Será que qualquer país que assuma um lugar, China, enfim, não importa, vai melhorar a situação? Acho difícil. Então, nesse sentido, o que a gente vê é isso. Em termos de colapso, eu não diria, né? Mas colapso que eu digo que pode haver, entre aspas, nos Estados Unidos é isso, a questão política. A questão econômica, eu acho difícil porque os Estados Unidos já se ergueu várias vezes. Foi em 1929, foi com o New Deal, foi diversas vezes. Então, economia, não sei. Mas agora, política, tô achando que nos últimos anos, os Estados Unidos está se deteriorando muito. Então, por exemplo, toda a questão do... o Talibã foi no... Agora me fugiu... Qual é o nome do país? O Afeganistão, não. Que ocorreu. Que está ocorrendo. Que o Talibã assumiu o poder. Esqueci o nome do país agora. Que os Estados Unidos investiu $1 trilhão lá. Iraque? Acho que foi algo assim, não. Ou Enfim, Síria. algum país lá. Exatamente o nome eu não lembro. Mas, enfim, os Estados Unidos investiu $1 trilhão para sair fora. E a gente viu agora na Ucrânia que os Estados Unidos está só assistindo o que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu só vejo cada vez mais a política se deteriorar. Aquela coisa, as condições estão completamente maduras. Agora a questão é subjetiva. Enfim, então minha análise é essa. Economicamente, não sei, creio que não, porque os Estados Unidos sempre têm essa maneira de se reerguer. Agora, politicamente, é onde fica mais perigoso o assunto. Áudio. Alô. Agora abri. A minha dificuldade de abrir o microfone aqui. Não, deixa eu falar aqui 5 minutos aqui. Não, pode falar à vontade. Primeiro eu quero reafirmar a polêmica do tema, tá? O tema é polêmico. Aliás, nesse grupo aqui a gente prima por fazer polêmicas fortes, né?
Acho que é um tema bem forte, é um tema bem polêmico, sim. Então, não me sinto à vontade para apresentar as coisas de formas conclusivas. Sim. Segunda coisa que eu quero dizer, eu acho que nós temos que discutir essa questão com um horizonte mais ou menos visível, né? Sei lá, eu não sei exatamente o que dizer, mas eu diria 10, 15 anos, talvez 20. Por que eu digo isso? Eu debato a questão da China com um cara que trabalhava comigo numa plataforma aí há uns 15 anos atrás. Cara, já faz uns 15 anos que eu debato a possibilidade da China vir a se tornar o novo país imperialista do mundo. Faz 15 anos que eu estou discutindo isso com ele. E ele continua dizendo que sim. Aí no meio da discussão, um dia eu perguntei para ele, mas para quando vai ser isso? Ele disse, vai demorar 50 anos. Cara, na boa, né? 50 anos, meu amigo. Até o Zimbábue pode se tornar o principal imperialismo no mundo daqui a 50 anos. Ninguém tem bolinha de cristal para descobrir o que vai acontecer daqui a 50 anos. Em 50 anos, a Roraima se desliga do Brasil, incorpora a Venezuela e se torna o principal país imperialista do mundo também. Não é assim. Então nós temos que botar um horizonte aí. Qual a possibilidade de colapso norte-americano nos próximos 15 anos? É isso que eu vou tentar responder. Segundo, é uma discussão bastante econômica, e eu não entendo muito de economia. Mas tem uma questão econômica que, para mim, é a grande resposta. Se responder isso que eu vou perguntar agora, responde 60% do problema. Que é o seguinte. Os Estados Unidos têm uma coisa, gente, eles são donos de um negócio que é espetacular. Eu queria ser dono desse negócio, eu queria ser dono disso. Esses caras têm a moeda mundial é deles. E pior, não tem lastro. Não tem lastro. O dólar norte-americano não tem lastro. Quando o Biden acha que tem que imprimir, ele manda imprimir e pronto. É simples assim. É literalmente assim. É muito mais fácil para o Biden imprimir trilhões de dólares do que para nós imprimir um panfletinho para entregar aí na porta da escola. E eles fazem isso. Eles têm usado desse recurso frequentemente. Eles, quando estão com um problema econômico, imprime dólar, pronto, resolve tudo, acabou. Entendeu? É isso que eles fazem. Então, o PIB norte-americano, não sei o que, imprime dólar. Porque os Estados Unidos têm muito investimento na China, imprime dólar. Porque a inflação norte-americana, não sei o que, imprime dólar. Pronto. Simples assim. Eles têm isso na mão. Esses caras imprimem a moeda mundial do jeito que eles quiserem. Eu pergunto, tem como colapsar tendo isso na mão? Tá bom, depois tu me responde. Segunda coisa, as outras possibilidades dentro do capitalismo. Bom, primeiro uma análise rápida da Ucrânia, o que está acontecendo na Ucrânia. Eu quero deixar bem claro aqui, já falo isso há alguns meses, desde que começou a guerra, Putin e Rússia não são adversários dos Estados Unidos e da OTAN. Não são. O Putin está fazendo o serviço sangrento que a OTAN queria fazer de uma forma um pouco mais limpa. A OTAN talvez não quisesse começar uma guerra, né? Queria recolonizar a Ucrânia, ou parte da Ucrânia, e quer recolonizar outros países também, mas queria fazer isso de uma forma higiênica. O Putin foi lá, resolveu fazer uma guerra, que é uma forma suja, sangrenta, né? Que é para depois vender mais caro para a OTAN, vender mais caro para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a França, não sei para quem. O Putin está só fazendo isso, na minha opinião. Bem objetivamente, o Putin está só fazendo isso. É um serviço nojento que ele faz. É só isso. Então não existe incompatibilidade entre Rússia e OTAN. Não existe isso. Tanto é que a OTAN não está fazendo nada a favor da Ucrânia. Não está fazendo nada. A Ucrânia, com o amigo que ela tem, a OTAN, a Ucrânia nem precisava de Rússia, bastava a OTAN só. Então eu não vejo a polarização Rússia-OTAN, não vejo, ok?
Para mim, a Rússia, o Putin está fazendo o que a OTAN, os Estados Unidos, a Alemanha, a França e a Inglaterra querem. Pronto. Bom, daí a China. Cara, a China, parte significativa do capital chinês é norte-americano. A China, cara, tem alguns setores lá nos fundão de mundo da China que o escravagismo ainda existe, tá? Ainda existe mão de obra escrava na China. Aí vocês vão dizer, aqui no Brasil também pega umas escravidão de vez em quando, até nos Estados Unidos tem escravo, mas o Estado burguês combate. O Estado burguês combate, ou pelo menos faz de conta que combate. Na China, não. Na China, os fundões da China que tem escravagismo, o Estado chinês é conivente. Tem gente passando fome na China que não é pouca coisa, entendeu? A China não tem poderio militar. Ah, a Rússia tem. Sim, a Rússia atende a Alemanha e os Estados Unidos. O poderio militar da Rússia não está a serviço da China. Esquece isso. Então a China não tem condições dos próximos 10, 15 anos se tornar o principal imperialismo do mundo. Não tem condição de colapsar o imperialismo norte-americano. A Rússia é serviçal ao imperialismo norte-americano. E por último, quero considerar a hipótese, já passando no meu tempo, a hipótese de uma revolução socialista. Uma revolução socialista, por fora do atual sistema, né, a destruição desse sistema e a edificação de um outro sistema. Cara, primeira coisa eu sou trotskista, né? Eu sou trotskista. Até 20 dias atrás era impossível uma revolução no Equador. Impossível. Impossível. Se alguém me perguntasse, Klausmar, se alguém há um mês atrás me perguntasse, Klausmar, vai ter uma revolução no Equador? Eu ia dizer impossível. Hoje o Equador está em chamas lá. Faz 15 dias que aquilo lá incendiou, meu amigo. E está em chamas lá. Está em chamas. Toda revolução é impossível até que se torne inevitável. 10 dias antes da morte de George Floyd, os Estados Unidos eram uma paz absoluta. Aí mataram o cara, 5 dias depois incendiou tudo. 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 Cara, eu acho que revoluções são assim, entendeu? Revoluções são assim. Em janeiro de 1917, a Rússia era uma paz absoluta. Não, estou exagerando um pouco. Mas não havia possibilidade de fazer uma revolução de Estado na Rússia em janeiro de 1917. Não havia. Ninguém, absolutamente ninguém na Rússia, em janeiro de 17, dizia: vamos fazer uma revolução de Estado aqui, vamos derrubar a burguesia. Ninguém dizia isso. Ninguém. Pois bem, em fevereiro, umas operárias começaram uma greve. A greve se estendeu, derrubaram o czar, né? A revolução continuou até outubro, tomaram o poder. De janeiro a outubro, mudou tudo. Então é impossível fazer a revolução nos Estados Unidos? É impossível. Toda revolução é impossível até que se torne inevitável. Né? Toda. O movimento negro norte-americano, ele faz parte da crise de direção mundial da classe trabalhadora. Os caras poderiam ter tomado o poder lá. O problema é a condição política. Os caras não tinham essa linha política. A linha política deles era uma linha racialista, não era uma linha socialista revolucionária, certo? E por mais solidariedade que nós temos com a luta racial, com a luta antirracismo, por mais solidariedade que nós temos, e temos que ter, sempre estaremos do lado da luta contra o racismo, o fato é que a direção do movimento nos Estados Unidos não levou para a Revolução Socialista, levou para a Revolução Negra lá e tal, e deu no que deu, e a Revolução não aconteceu. Mas que eles poderiam ter feito, poderiam. Assim como hoje no Equador, a CONAI pode tomar o poder de novo. A CONAI tomou o poder no Equador há uns 10, 12 anos atrás. CONAI tomou o poder no Equador, uns 10, 12 anos atrás. 6 horas depois de ter tomado o poder, ligou para o generalzinho que eles achavam bacana, simpático, gente boa, e entregaram o poder de volta para o cara. Foi isso que a CONAI fez há 10 anos atrás. Ela pode fazer isso de novo no Equador. Então, revoluções socialistas, meu amigo, num prazo de meses, elas se constroem. Imaginem em 10 ou 15 anos. Mas vamos lá, vamos tocar o debate aí. É polêmico. Agora, você disse para que eu explicasse.
Isso, fala. Então, o dólar, em 1929, teve aquela crise. Depois daquela crise, boa parte da moeda ficou estabelecido em padrão ouro. Porque antes era um sistema, como eu posso dizer, não havia sido federalizado como um sistema federal. Cada estado tinha seu sistema e nos Estados Unidos e funcionava meio que como o sistema eleitoral americano. Dá no que dá, deu no que deu. Depois de 29, meio que federalizam, se torna do Estado da União e se torna padrão ouro. Até a crise de petróleo de 70, em que se perde esse padrão ouro e se torna um padrão da rentabilidade, atrelado à Bolsa de Valores. Só que aí isso gera uma camada sobre uma camada sobre uma camada de especulação. Então você tem a especulação do trabalho efetuado dos trabalhadores, aí você especula sobre a especulação e especula sobre a especulação e cria camadas. Isso é a bolha. A Rússia, a China, e elas estão propondo um outro sistema, que não é nem o padrão ouro e nem o sistema de rentabilidade financeira, ou seja, o financismo, como hoje se conhece nessa globalização pós década de 90 de Francis Fukuyama, do consenso de Washington, do neoliberalismo, de Margaret Thatcher, da escola de Chicago, que foi praticada lá no Chile, de Pinochet. Ou seja, esse financismo bruto, que é pegar toda a moeda e ter uma paridade em relação aos recursos naturais. O problema é que, enquanto a Eurásia está no processo de transição, está se aos poucos desdolarizando com essa guerra da Ucrânia, teve essas sanções econômicas em relação à Rússia e aos seus ativos. Isso indiretamente trouxe com que a Rússia não conseguisse mais fazer o swap cambial bancário e tivesse que adotar o Union Pay chinês. E ao realizar isso, ela não consegue mais fazer a transformação do rublo em dólar. E ela não consegue mais realizar os pagamentos. Isso é uma sanção econômica. Então, tanto os países agora da Europa para comprar o gás, o petróleo e tudo mais, precisa pagar em rublo, mas não estão querendo, a maioria porque são meramente demencial político, que não tem nenhuma razão de não pagar. E até a Rússia ofereceu uma oportunidade de eles pagarem euro e lá uma conta na Rússia realizar a transformação em rublo, e eles terem uma conta lá na Rússia e não no território da União Europeia, para evitar a sanção, para que possa ter a compra desse material do gás e do petróleo, não estão sendo feitos. Isso trouxe um processo de inflação. Só que a inflação de produtos primários. Não é a inflação do mouse que eu compro para o computador, não é a inflação para uma bolacha que eu compro no supermercado. Não, é a inflação do processo primário de produção, que é o gás, petróleo e tudo mais. Isso gera o quê? Um efeito em cascata na economia, e por mais que os Estados Unidos faça a chuva de helicóptero, que é o termo técnico, de imprimir dinheiro para manter sempre a circulação, uma hora vai ter tantos dólares que a pessoa não vai conseguir mais comprar mais nada, porque já vai estar exaurido a oferta, vai ter excesso de dólares, ou seja, uma hiper mega inflação. Isso vai gerar um descalabro econômico. Isso, obviamente, é um caudal de crises
não só em termos sociais, mas em termos econômicos. E essas crises econômicas, tendo como fonte os produtos primários, são é, crises que podem provocar colapsos de países, como a República Árabe Unida, que foi a possibilidade de integração de Gamal Abdel Nasser e Hafez al-Assad, na década de 70, da integração entre Síria e Egito em um único país. Com a crise do petróleo, afundou esse país. E aí voltou a ser Egito e Síria, cada um em seu próprio país. Então esse é um risco para os Estados Unidos continuar existindo, porque vai afetar diretamente a capacidade de subsistência. E por que eles estão tão desesperados agora de negociar as sanções com relação a Venezuela e Irã para comprar petróleo? É porque eles sabem do perigo do colapso das fontes primárias, que essa é a fonte de sustentação de toda a economia. É como se nós, enquanto seres biológicos, podemos ficar um tempo sem comer nada, mas pouco tempo sem água, nós já entramos em crise. Nós podemos, enquanto país, ficar bom tempo sem os produtos terciários, alguns secundários e os terciários, mas os produtos primários que sustentam o gás de cozinha, petróleo, isso é a principal fonte de preocupação. Tanto é que está gerando toda essa crise no Brasil em relação à Petrobras, em relação à greve que teve hoje dos transportes de São Paulo. Ou seja, dá todo um efeito em cascata. Isso quebra o processo de produção geral. Porque, em termos biológicos, é como você tirar a proteína da cadeia gênica. Por mais que você tenha toda a infraestrutura, toda a cadeia gênica, se você não tiver a proteína, você não consegue com que o organismo se restabeleça. Se você não tiver... Você pode ter toda a infraestrutura produtiva, mas se você não tiver as fontes primárias, que é o gás, o petróleo e outras fontes, que sustentam essa estrutura, ela para. E assim como um carro parado, ele apodrece a longo prazo, é isso que vai acontecer com a economia. Ela vai se tornar podre. São dólares podres. Esses dólares podres, eles vão ser negociados por fundos abutres, que a única possibilidade de solucionar essas dívidas será repartir o país dos Estados Unidos. Então estará usando o feitiço contra o próprio feiticeiro. Então os próprios fundos abutres que estão nos Estados Unidos, que dentre eles o FMI, vai cobrar de si mesmo. É a cobra comendo o próprio rabo. Por isso que é muito crítico isso que estou fazendo. Essa chuva de helicópteros. Por isso que eu falei, mesmo que eu tenha todo esse poderio dessa impressora e simbolicamente, subjetivamente seja infinito essa produção simbólica, mas a prática, que é antes de toda a metafísica, que é a nossa vida diária, que a gente precisa comer, as necessidades básicas, dormir, que é isso que move o mundo, assim como Marx disse, que é materialismo histórico, isso tudo está imbuído nesse processo, de fundo, vai ter impacto no estudo. Vai cair toda essa metafísica, toda essa ideologia burguesa e vai ter um processo de crise nessa sociedade. E ela vai se repartir em grupos, que é trazendo um pouco a linguagem cinematográfica, é como o Walking Dead. A sociedade quebra, não há mais uma sociedade, no sentido de que nós, como os indivíduos, estamos associados entre si, no ideal, que esse ideal é a Constituição, e nos tornamos gangues. Gangues é a palavra inglesa para turma. Cada um com sua turma. Igual no filme do Walking Dead, cada um com sua turma, tem a sua turma. E ninguém tá a fim de um coletivo público mais.
Aí se quebra a identidade nacional, a unidade nacional, e aí, assim como todos os partidos políticos do mundo, até o marxista, socialista, mais ultra-radical, ortodoxo, afins, sempre surgiram com uma gangue, sempre surgiu poucas pessoas, começaram a estudar, entender as leis sociais e aplicar, a sociedade ela regride desse conjunto maior para essas gangues. E aí vão surgir daí outras possibilidades de sociedade, e não vai ser mais essa sociedade trazendo no campo prático essa sociedade americana, porque já quebrou essa identidade americana. E aí vai se tornar um fator histórico do passado, assim como países que deixaram de existir. Saca o Império Romano Germânico, a Iugoslávia, a República Árabe Unida, entre outros países. Então, um pouco de palhinha para o debate. Não sei se eu fui elucidativo ou não, mas está aí, ó, um pouco da explicação. Eu sei que é um pouco técnico, mas é isso. Não, a próxima vez a gente chama o Gustavo Machado aqui, porque em termos de economia, enfim. Cara, vamos lá. Quem é que tá no controle dos Estados Unidos? A burguesia. Ponto. Quem é que tá no controle do mundo capitalista, né? Do imperialismo? Burguesia. A gente vê essa crise rolando, essas crises acontecendo. Como fica a burguesia nisso? Então, porque a lógica do capitalismo, eu fico brincando dizendo que assim, teve o socialismo num só país, a lógica do capitalismo é capitalismo num só país. O capitalismo não tá nem aí com os outros países. Quer explorar, quer aprofundar. Mas o capitalismo, o país capitalista só se importa consigo. Então a gente vê essas brigas interimperialistas, a gente vê o que está acontecendo, mas os Estados Unidos tá nem aí para a Ucrânia, tá nem aí. O que vai mexer com os Estados Unidos é o seguinte, pera, eu não vou poder explorar a Ucrânia, então aí sim os Estados Unidos vai erguer os olhos. A questão é essa. O que mexe na exploração? O que mexe na burguesia? Como isso afeta o capitalismo? Então, eu creio que a discussão se um colapso nos Estados Unidos é possível, primeiro é uma análise econômica ferrada, né? Em termos de economia, ferrado, né? Em termos um colapso social, vou fazer coro ao Klaus Marx de que a gente não sabe futuro, né? Então, questão do Black Lives Matter, que aquele dia lá explodiu. Agora do aborto está explodindo lá, né? Então, questão social. Questão econômica é outra coisa. Então, assim, Estados Unidos, imperialista, tal, capitalismo, se importa apenas consigo, entende? Então a gente vai ver assim, cara, Estados Unidos, ele quer controlar, quer participar disso tudo, quer ter lucro, e essa é a mente. Se vai acontecer, se não vai, aí entra várias questões. Então, por exemplo, a gente vai ver ali a briga entre Donald Trump e o Biden, que eu posso, de certo modo, comparar aqui com Lula e Bolsonaro. Beleza, um fala uma coisa, outro fala uma coisa totalmente diferente. Tá, mas e termos econômicos? Não é a mesma coisa? Lula não quer ser liberal? Foi liberal? Bolsonaro não quer ser liberal? Foi liberal? Quem é que tá na questão, então? A burguesia, controlando tudo. Então, se é possível esse colapso nos Estados Unidos, eu volto à questão de que, cara, é questão capitalista. É possível um país capitalista se colapsar? Claro que existe 1000 fatores na questão dos Estados Unidos. Existe 1000 fatores. Com certeza. Um país em específico, existe 1000 fatores para a gente analisar em termos de economia. Ainda mais os Estados Unidos sendo uma das maiores economias do mundo.
Se é possível ele colapsar, cara, a gente vai ver com o capitalismo. A gente viu aí como o capitalismo é. Como ele tem essas ondas econômicas. Prosperidade, aí vai, depois recessão. A gente viu os choques do petróleo, a crise de 1929. Então, tudo vai depender disso e de 1000 fatores diferentes. É possível um país capitalista se colapsar? Com certeza. Já vimos várias vezes isso. Agora, que jogadas? Isso é o que vai determinar tudo. Qual jogada o capitalismo vai fazer para sobreviver? Só que tem aí um puta detalhe. Teve colonialismo. Depois, neocolonialismo. O capitalismo sempre precisa de alguém para explorar. Agora que, entre aspas, estamos vendo aqui uns movimentos, não estamos vendo aquele colonialismo como era, entende? Apesar de que, por exemplo, a gente vê aqui o Bolsonaro vendendo o Brasil, né? As estatais indo embora, a gente está vendo empresas de fora cada vez mais aqui. Então, hoje, Estados Unidos e família, né, não apenas Estados Unidos, mas todos esses países imperialistas, eles não podem dominar como faziam antigamente. Estão à mercê do neocolonialismo, estão à mercê do neoliberalismo. Se vai acontecer um colapso, essa discussão vai longe. Mas que hoje as condições são muito diferentes, com certeza. Se agora um colapso acontecer, os Estados Unidos vai conseguir se reerguer, como eu falei, é uma questão de pura análise. Pura análise. Questão de economia ferrada, isso, pra gente discutir. Entendeu? Como eu falei, eu creio que é possível que os Estados Unidos se reerga, porque a gente tá vendo por exemplo, no Brasil, que o Brasil tá nesse estado de vender para fora, sem estatal, as empresas estrangeiras vindo para cá, dominando tudo. A gente tá vendo assim que o capitalismo continua ali, dominando. Se por um acaso ocorresse de que desse um desses momentos de crise no capitalismo e os países que são explorados dessem ali também uma confusão e dissessem não vamos ser explorados, aí poderia falar de colapso nos Estados Unidos, digamos assim. De novo, eu estou ignorando vários fatores econômicos aqui, vários fatores. Só que vendo que o capitalismo precisa de alguém para explorar, precisa de alguém para ser explorado. Se esse alguém se recusar e o capitalismo estiver em crise, será que vai dar para se reerguer? Entende? Mas, como eu falei, é 1000 fatores diferentes, nossa, é um lance econômico ferrado. Porém, o que a gente está vendo muito é crise no capitalismo. Isso a gente não pode ignorar. Se vai ou não, se isso é determinista, se vai ou não acabar com o país, enfim, não sei. Mas, cada vez mais a gente está vendo essa crise. Cada vez mais a gente vê o capitalismo não funcionando. Então, aliás, só uma vírgula aqui. Esse é um tema que eu acho meio interessante para uma discussão futura, hein? Crise no capitalismo. Que a gente vê aí, ou a questão do Equador, enfim, principalmente na questão do Equador, eu estou muito curioso sobre ela. Se o que está acontecendo lá é interessante para nós, não é interessante. Interessante é porque a gente está vendo o povo lutando. E a gente fica do lado do povo. Mas a gente sabe que nem sempre vai dar certas coisas. E enfim, minha análise vai ficar por aqui. Klaus Mark Quero. Vamos lá, deixa eu dizer assim. Então temos acordo de que os Estados Unidos, nesse momento, têm uma vantagem muito grande, que é a de ter o dólar sem lastro, os caras imprimem, né, meio que como querem. Tem essa história do financismo, isso aí quase lastreia, vamos dizer assim, mas também não lastreia, né? E isso é um privilégio para os Estados Unidos nesse momento, isso é um privilégio.
Bom, tudo bem. Aí tu citou que a China e a Rússia estão propondo uma outra forma, uma outra moeda mundial, que seriam também meio que lastreada, digamos assim, de alguma forma controlada, minimamente controlada pelos números ambientais, pela emissão Não, de pelas átomos de carbono. divisas naturais, pelos recursos naturais. Isso, entraria ali geração de energia alternativa, Tudo, tudo, né, tudo. essas coisas aí. É. Mas eles centram bastante nessa questão ecológica, eles centram bastante na preservação da natureza, efeitos, salvar o planeta, né? Porque tem isso também, né? O planeta. Né? Eu falei que eu ia trabalhar numa perspectiva de 10, 15 anos, né? Agora eu vou trabalhar numa perspectiva de 300, 400 anos. Concretamente, daqui a 400, 500 anos, o Homo sapiens será extinto se não houver uma mudança radical no modo de produção do planeta. Daqui a 400, 500 anos, nós seremos extintos pela natureza, porque não dá mais para suportar. A natureza não nos suporta mais. Não nos suporta mais. Bom, mas voltando à questão, então, os chineses e os russos falam bastante dessa questão ambiental e querem, então, ancorar essa nova moeda também nessa questão ambiental. Note que isso é um conflito, tá? Isso não é uma coisa pacífica. Os Estados Unidos não vão topar essa proposta da Rússia e da China pacificamente. Isso vai ser uma briga. Entendeu? E aí, quem vai ganhar essa briga? Aí eu digo, a Rússia, para mim a Rússia para mim é uma bengala da OTAN. A Rússia vai mandar a China a merda. É isso que a Rússia vai fazer. A Rússia está aí para atender os interesses da OTAN. Inclusive está fazendo isso na Ucrânia de novo. De novo. Não é a primeira vez que a Rússia faz isso. A China até pode querer ser uma alternativa. Querer, ela quer. Querer, ela quer. Eu também queria ser bonito. Queria muito ser bonito, mas não consigo, não. Então, isso é um conflito, tá? Isso não vai se resolver tão fácil. Continuando dentro do capitalismo. Já quando o Nixon desancorou o dólar lá, já teve marxista que previu naquela época. Ó, isso aí vai acabar levando ao que você falou aí, o que você falou. Isso tem um fim, né? Essa impressão do dólar, ela é teoricamente infinita, mas chega uma hora que acaba. Que é isso que você falou. É as gangues, né? Eu acho, na minha opinião, cinematograficamente, eu peço para vocês assistirem Mad Max Interceptor, Mad Max 2 e Mad Max Além da Cúpula do Trovão. O Além da Cúpula do Trovão eu nem gosto, tá? Vale a pena todos os Mad Max. São O quarto sempre também. antológicos. Eu gostei mais do quarto do que do terceiro, inclusive. E também já estudei muito a trilogia Mad Max, sei muita coisa de bastidores, andei pesquisando, sei muita. Aquela loira do Mad Max 2, que era a esposa do cara que chefiava a turma do petróleo lá, aquela loira, lembra? Tinha a turma do petróleo, tinha o chefinho da turma do petróleo, tinha a esposa dele, era uma loira. Aquela loira, aquele papel foi escrito para Tina Turner. Ela era para ter sido a esposa do chefe da gangue do petróleo lá. Mas aí ela entrou em tratamento de saúde, né? Porque ela estava usando algumas coisas que ela não devia usar, pelo menos não na quantidade que ela estava usando. Aí ela teve que entrar em tratamento de saúde e não pôde fazer o papel no segundo. Aí ela acabou fazendo no terceiro. E tudo isso foi apenas uma forma do George Michael, que é o dono da trilogia, pagar a Tina Turner porque ele usou uma música dela sem pagar os direitos autorais no Interceptor. Outro dia nós vamos para essa história. Mas no 2, na minha opinião, o 2 é quem melhor caracteriza esse futuro de gangues. É isso. Não tem Estado, não existe mais Estado. Existe uma gangue que produz petróleo, uma gangue que rouba petróleo. Ali no meio tem um cara que um dia serve para uma, um dia serve para outra e vai vivendo, que é o Rokatansky. E por aí vai. Eu acho que o 2 aqui é melhor. Fazer uma breve interrupção nada elegante. Na verdade, é voltar à sociologia primária das tribos gregárias e das tribos nômades.
Isso, bem isso, bem isso. Da Bem idade isso mesmo. primitiva. Esse é o futuro que a humanidade caminha para os próximos, sei lá, agora eu vou sair do meu espectro de visão, para os próximos 50, 100 anos, 150 anos, é para isso. A humanidade está caminhando para isso. E quero dizer mais o seguinte, sabe quem foi que previu isso em primeiro lugar no mundo? Foi uma moça, uma tal de Rosa Luxemburgo. Ela escreveu um texto bem pequeno chamado Socialismo ou Barbárie. E é isso que ela escreveu lá, é isso, foi lá. Ela lá já previu, olha, se não houverem as revoluções socialistas nacionais que levem a uma revolução socialista mundial, a humanidade vai para a barbárie, vai para a barbárie. Nós estamos indo para a barbárie. Acho que, por exemplo, no Brasil, eu acho que nós vivemos um dos elementos mais fortes de comprovação que nós estamos vivendo, que nós estamos rumando para a barbárie. O estadista brasileiro deste momento, um tal de Bolsonaro, o cara fez propaganda favorável a um vírus. O cara se colocou ao lado de uma doença. Ele foi contra prevenir a doença, foi contra combater a doença. Ele foi a favor da doença. Ele foi a favor da pandemia. Isso é um elemento de barbárie absurdo, absurdo, absurdo. E é para isso que nós estamos caminhando. Para isso que nós estamos caminhando. Agora, anote uma coisa. Isso não é o colapso do imperialismo norte-americano. Não é. Isso é o colapso do sistema capitalista. Então, nós não rumamos para o colapso do sistema norte-americano e do imperialismo norte-americano e o surgimento de um outro possível imperialismo. Não rumamos para isso. Se não houver as revoluções socialistas mundiais nos próximos 10, 15, 20 anos, 30, não sei, é difícil dizer esse negócio da data. Nós vamos virar o Mad Max 2 no planeta inteiro. E isso é o colapso do capitalismo, e não o colapso do imperialismo norte-americano. E minha última participação só ainda. Acho também nós temos que evitar uma outra análise que está rolando por aí. Né? Tem muita gente falando nisso. Hoje em dia até fala menos, mas ainda tem gente falando. Tem gente que está dizendo que o sistema imperialista também vai acabar. Né? Que a partir de um determinado momento, a burguesia, os grandes banqueiros, os grandes financistas, os mega empresários, os donos do mundo, os grandes caras mesmo, né? Vai chegar num ponto em que eles não vão precisar mais dos estados nacionais burgueses, né? E eles vão pairar sobre o planeta inteiro, né? Vão explorar o planeta inteiro, tanto do ponto de vista natural como do ponto de vista econômico, vão continuar extraindo mais-valia do planeta inteiro, e não vão precisar mais de estados nacionais, não vão precisar mais dos exércitos nacionais, né, que defendem a propriedade privada. Né? Eles vão pairar sobre o planeta. Isso está sendo chamado de império, e não mais de imperialismo, certo? Como os estados nacionais serão dispensados, então vai ter um império que vai pairar sobre o planeta e vai viver numa nuvem. Vai viver numa nuvem e não vai se ancorar em país nenhum. Eu também acho isso impossível. Eu acho que a burguesia, os financistas, eles sempre vão precisar de um cartório para registrar um CNPJ, sabe? E isso é um Estado. Um cartório que registra um CNPJ é um Estado. E vão precisar dos exércitos nacionais para defender a propriedade privada, porque se não tiver o exército nacional para bater no povo, como está acontecendo agora no Equador, entendeu? Aí a propriedade privada é derrubada no dia seguinte. Acabou o capitalismo. Então essa hipótese também queria descartar. Mas, vamos lá, é muito debate, é muita polêmica. Pois é, gente, deixa eu dizer, nós estamos quase chegando na nossa hora. O Roberto até já fez aí umas 2 ou 3 sugestões aí, né? Não sei se o Fernando tem uma sugestão.
o que, que a gente poderia discutir daqui a 15 dias, qual é a nossa polêmica daqui a 15 dias, é o que nós vamos debater daqui a 15 dias. Na verdade, você está rejeitando o futuro Blade Runner, né? Certo, certo, certo. Traduzindo em Eu acho, linguagem cinematográfica do que seria esse futuro magnata antinacional. eu acho que no cinema, na minha opinião, essa é uma opinião minha, assim, né? Polêmica também, né? Polêmica também. Eu acho que no cinema o melhor retrato é Mad Max 2. Eu acho. Eu acho que é aquilo, cara. Eu acho que o capitalismo vai nos levar aquilo lá. E Rosa Luxemburgo chamou aquilo lá de barbárie. Para mim é isso. Sei lá. Sei que esse tema todo daí é para fazer, por exemplo, uma análise em relação à questão americana e uma análise intercontinental, por exemplo, a relação dos Estados Unidos e Europa, Estados Unidos e América Latina, Estados Unidos e África, Estados Unidos e Ásia. E poucos fazem isso, que é Estados Unidos e Antártida, os projetos ocultos por trás da Antártida que sustenta o desenvolvimento científico e tecnológico que trará as novidades para médio e longo prazo em relação a produtos e processos. Por isso que Ok. a Inglaterra defende tanto a existência de suas bases e as Ilhas Falkland ou Malvinas sob seu domínio. Que não é só por questão de uma mera ilha, é por questão geoestratégica em relação à Antártida. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí, junto com o que o Roberto disse, a gente pode pensar como se o futurismo nos auxilia a entender o presente, não será uma Como? futurismo auxilia a entender o presente, não seria uma reinterpretação do passado? Cara, eu não entendi o que você chama de futurismo. O que que é futurismo? Futurismo é toda essas projeções em que a sociologia, a ciência política, pesquisadores, a área de cinema no campo simbólico, da música, fazem de futuro de sociedade. O que isso tem a ver com o nosso presente hoje? O que isso está trazendo de indicações de que caminhos estamos indo? E se isso é uma reinterpretação do passado? Se o futuro de amanhã não será um revisitar do passado de ontem? Cara, é uma discussão bem filosófica, né, cara? Bem filosófica, né? Ela não pega muito política, economia, não. Ela é bem metodológica, propedêutica mesmo, propedêutica, epistemologia. Epistemologia pura essa discussão, né? Porque nada mais é do que um 2001 Uma Odisseia no Espaço, só que em vez da linguagem cinematográfica, em uma linguagem sociológica. É, não sei. Eu particularmente acho um tema muito complexo, cara, muito complexo. Não sei se. Eu acho que valeria a pena a gente simplificar um pouco. Não sei. E um tema mais polêmico também, né? Mas Que essa Olha, questão, por exemplo, olha, essa questão dos Estados Unidos é bem polêmica. A esquerda mundial toda está discutindo isso. A esquerda mundial toda discute isso fazem, sei lá, 10 anos, 15 anos. mais até. Desde que existe a Mas- esquerda. a questão que o camarada Fernando colocou, eu acho que dá para simplificar bastante. Claro que aí eu vou estar tirando metade da questão filosófica. Diga, Roberto. A luta hoje, né? Então, por exemplo, questão do aborto. Você tá lutando lá nos Estados Unidos. Porra, dá para Estados Unidos e mundo lutar pelo aborto, entendeu? Sonhando com o futuro. A gente vê, por exemplo, Hollywood, esses filmes. Agora, no mês LGBT, toda essa propaganda a favor, né?
direitos para todo mundo, fim da desigualdade e tal. Como essa propaganda influencia na luta? Ou, no caso, apesar dessa propaganda, como está a luta realmente? Né? Tivemos um presidente negro nos Estados Unidos, bacana. Racismo acabou? Entendeu? Então, eu acho que se resume um pouco em como a luta está hoje. Essa questão do futurismo, essa questão de imaginar para onde a gente vai. Entendeu? Lutar pelos direitos, lutar pelo fim do racismo. Tá, mas no capitalismo isso? Eu acho que essa questão do futurismo se resume à luta. Então, por exemplo, a questão da luta lá no Equador, né? Sem o povo indígena no poder, sem aquele povo no poder. Então, acho que essa questão do o que a gente está visando, essa questão do futurismo que a gente está visando, acho que se resume um pouco nisso, na questão da luta. Como está a luta hoje. Na verdade, eu cheguei a uma fórmula em relação a isso. Identitarismo, alienação ou luta autêntica? Bem polêmico. Tem gente da esquerda que considera que é uma luta autêntica, que faz parte, tem outros que consideram que isso é influências burguesas na esquerda, outros que dizem, não é influência burguesa, mas também numa luta autêntica, a principal é a luta operária, isso é uma luta secundária. Não, isso é uma luta política, Isso uma também tem bastante coisa, polêmica aí. luta social é outra, luta cultural é outra. A luta cultural entra nisso. Muito. Olha, pode ser então identitarismo, ou se vocês aceitarem, a gente podia trocar por luta contra as opressões, né? Que é uma outra forma de se expressar, mas pode ser identitarismo também. Identitarismo, quais as luta contra as opressões, quais as consequências, como se comportar frente à luta contra as opressões. E o que é essa luta contra as opressões? É só colocar uma pessoa lá na frente? É só colocar um casal negro, homossexual no filme que tá tudo certo? É isso? É isso a luta, será? Então, acho que é bacana a gente trabalhar bastante nisso, né? Embora eu vou te falar, eu tô com bastante animação de discutir a questão do Equador. Sinceramente, eu tô vendo ali e eu tô bem curioso o que tá acontecendo. Os dois juntos. Equador com a questão indígena, com o identitarismo, e aí, através disso, você usa como plataforma para o debate. E aí integra os dois campos. Não, mas aí a questão, acho que tá. Aqui a questão do Equador acho que entra mais no internacionalismo, né? Questão, por exemplo, a posição da Internacional dos Trabalhadores frente a isso. Que daí já vai ter, sei lá, o pessoal stalinista que vai enxergar de outro jeito. Nós, trotskistas, vai enxergar de outro. Maoísta de outra forma. Exatamente. Aí eu acho que já é um outro. Já um pouquinho a gente outra pode. forma. A gente podia fazer. A gente podia fazer em outro debate, porque daí a gente já aprofunda mais, entendeu? Então, por exemplo, como isso influencia, entendeu? A questão da luta em si, né? A questão de como é possível isso. E se for trazer Equador, é interessante também trazer América Latina, pelo menos América do Sul. Com certeza. Mas América Latina. Tem Equador, mas também tem a recente eleição na Colômbia, o Petro, tem o Boric no Chile, tem o Pedro Castilho no Peru, como que está a situação, Luiz Arce na Bolívia, a Venezuela, aliás, eu acho que Suriname, que tem governo de centro-esquerda, Guiana, que tem governo de centro-esquerda, que é pouco debatido isso no resto da América Latina, tanto a América Portuguesa quanto a Espanhola. Eu acho até que, assim, a questão do Equador a gente pode arquivar como crise do capitalismo, talvez, né? Porque daí já embarca a questão do Equador, questão da Ucrânia. Claro que
Não vou dizer que é totalmente igual, mas a gente está vendo aí essas revoltas nesses países, né? No caso lá já é um pouquinho mais complicada a questão da Ucrânia, enfim, mas povo lutando pelos seus direitos no Equador, povo lutando pelos seus direitos nos Estados Unidos agora com a questão do aborto. Toca um pouco 2013 no Brasil, toca um pouco a questão do Chile, uns anos atrás, que daí já é questão de como está a situação assim, internacional, né? Como está a política nesse país, né? Porque aí, por exemplo, a América Latina tem várias organizações, tem a Organização Internacional Comunista, tem a Grupo del Puebla, tem o Fórum Social Mundial, tem o Fórum de São Paulo, tem o COPAL, tem várias organizações de esquerda, centro-esquerda aí. Além disso, tem López Obrador no México, Xiomara Castro, Honduras, Daniel Ortega na Nicarágua, Cuba com Miguel Dias-Canel, Partido Comunista de Cuba, e aí tem todos esses parâmetros, além das ilhas caribenhas, que cada uma delas tem alguns que tem partido trabalhista local que governa, que é pouco explorado, essa questão na América Latina, pouco comentado sobre essa questão. Tem a Argentina com o governo peronismo, trazer peronismo de esquerda, peronismo de direita, com Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, com o justicialismo, e aí vai. E os governos que já tivemos aí do Fernando Lugo, Tabaré Vázquez aí no Equador, e aí vai. Ernesto Samper na Colômbia, com o Partido Liberal. Diga. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que se a gente discutir com essa amplitude toda, Fernando, é muita coisa, entendeu? É muita coisa. Tu tá incluindo todo o continente aí. Eu acho que a Que é gente uma área poderia de fazer assim. estudo. Uma área de estudo Eu, cotidiano. eu acho que para a gente conversar 1 hora e meia, eu acho que poderíamos tentar o seguinte, então, os países latino-americanos que tiveram grandes mobilizações recentemente, Chile, Colômbia, né, e agora o Equador. Então a gente abordar essas três, abre aspas, revoluções, fecha aspas, né? Aí teria que se discutir também o que se entende por uma revolução, né? Mas enfim, houve mobilizações multitudinárias no Chile, na Colômbia e agora está tendo no Equador. Né? Então discutir essas três grandes mobilizações. Né? A do Equador é inevitável que entre na questão identitária ou na questão das opressões, né? Porque quem lidera lá é o movimento indígena, né? Pachacutic. Movimento E, Pachacutic, que é de e centro-esquerda. eu identifico mais com uma CONAI mesmo, eu identifico mais com uma coordenação indígena mesmo, né? Na CONAI é central indígena. Pachacutic é movimento Isso. político. Pois é. Essa já é uma das polêmicas. Eu acho que é a CONAI, tá? Não, os Eu dois acho que estão é o. juntos. Um é um partido que lidera um movimento autêntico da classe indígena, dos indígenas, né? É que nem PT e CUT, a mesma coisa. Né? Uma coisa é falar da CUT e outra coisa é falar do PT, né? Ou que nem CSP com lutas e PSTU. Né? Eu prefiro dizer que é a CONAI. Grande dificuldade lá, inclusive, para mobilizar os operários a apoiarem a greve geral indígena. Grande dificuldade. Então eu acho que seria Equador, Colômbia e Chile. E Peru. E daí quando é. Hã? E Peru também, que teve recentemente Peru a também teve eleição recentemente. e trazer o contexto, né? Como que tá depois dessa eleição, os avanços, os Isso. retrocessos, como que Tá tá bom? Tá Peru bom. Livre, o APRA, Partido Isso. Comunista, etc, etc, etc.
Então vamos lá, Peru, Colômbia, Chile e Equador. Vão virar tudo Certo? indo-americanos. Pode ser. Aí nós vamos propor nos Estados Unidos todo o poder aos Cheyennes, aos Sioux, aos... E para o Chile, os sabe Mapuches. sabe que os Sioux até hoje eles têm lá uma organizaçãozinha ainda, até hoje, né, cara? Até hoje eles se organizam lá ainda. Cara, o que vocês acham? Estou propondo isso. A gente propor então Peru, Colômbia, Equador e Chile. Discutir esses 4 aí, Uma uma hora análise e meia. da situação política da Isso. América Andina. Que envolve tudo isso. É, Já facilita. sim, Chile, Andina, Peru, Colômbia. E Equador. Tá bom, Aí tá bom, tá bom. fecha todo o arco. Tá Todo o bom, arco análise andino. política. Análise política da Cordilheira dos Andes. As costas do Brasil. Tá bom. Da Vamos, América Andina. vamos a la espalda. Ô, Roberto, o que tu achou? Tá bom isso? Olha, pra mim é interessantíssimo. Tá bom, Sinceramente, eu acho perfeito. tá bom. Pode ser isso então? Ok, 15 dias estamos aí de volta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só que eu amei o debate, acho que foi sensacional. Eu O também, eu importante também. não é concordar, é lançar as cordas para que elas se entrelaçam e dê caminhos. Isso, E essa é a aí ideia. a gente possa, a partir daí, assim como uma aranha, construindo a teia do conhecimento. E, Fora isso, assisto Mad Max Interceptor 2 e Além da Pica do Trovão no 4. e No 1, aproveite o Blade Runner também. também, Os também. dois. No 1, duas curiosidades bem rápidas assim. No 1, tem uma queda de motocicleta, os policiais caem de motocicleta. Aquilo foi real, aquilo não estava no script, tá? Houve um acidente verdadeiro e foi pro filme. Aquela queda foi verdadeira. Segundo, logo no começo do filme, tem uma cena em que uma minivan, um casal está andando com uma minivan e eles são espreitados pela gangue de motoqueiros, os bandidos motoqueiros, e o cara se perde lá, o cara que está dirigindo a minivan, ele se perde e capota, e a minivan capota numa ribanceira lá, estoura a minivan inteira. É uma cena no início do filme. Essa cena foi a última cena do filme a ser gravada. Por quê? Porque o George Michael, que era o dono do filme, ele estava duro, sem dinheiro, sem grana nenhuma. Ele só tinha aquela minivan, que era dele, pessoal, mais nada, e o equipamento para filmar, né, para gravar o filme. E ele precisava da cena em que a minivan capotava, então ele deixou para gravar essa cena por último. Porque daí ele usava a minivan para gravar todo o filme, filmar tudo, e só no final, então, ele destruía a minivan dele com o filme já todo gravado, né? Gente, o George Michael estava duro, ele estava com fome, ele tinha fome, ele passava fome. Não é mentira, o cara passava fome para gravar o filme. Os motoqueiros do filme é o motoclube de... Como é que é o nome de uma cidade da Austrália lá, que eu esqueci o nome lá? Uma das cidades mais importantes da Austrália. O motoclube fez de graça aquilo para eles. Ele convidou os caras para gravar, e os caras gravaram de graça, filmaram de graça para eles aquelas cenas de motoqueiro. Ele é filho de um grande banqueiro australiano, né? E ele já tinha filmado 7 filmes. E tudo com dinheiro do pai, né? E o pai dele não aguentava mais financiar os fracassos cinematográficos do filho, né? Ele já tinha gravado tudo fracasso de bilheteria. Foi pro pai e pediu, ó, quero dinheiro para fazer o filme aí, né? Mad Max Interceptor. Aí o pai disse, não, não vou mais te dar dinheiro, né? Teus 7 filmes anteriores só deu prejuízo, eu não vou te dar dinheiro para fazer o 8º filme de jeito nenhum. Aí ele fez o 8º filme sem grana, bicho, sem grana, absolutamente sem grana. Não pagou a Tina Turner nos direitos autorais, fez o filme
E depois de feito, bicho, o filme bombou no mundo inteiro, bombou assim, foi a maior relação custo-benefício fora de Hollywood até hoje é Mad Max 1, até hoje. Não existe filme que teve uma relação econômica custo-benefício maior que Mad Max 1 fora de Hollywood até hoje. No mundo inteiro, incluindo Hollywood, só perde para Jurassic Park. Só perde para Jurassic Park. Mad Max Interceptor é o segundo filme que mais rendeu dinheiro no mundo até hoje. Só para vocês terem uma ideia. Você tá me dando vontade de voltar a ser crítico de cinema. Que eu fiz curso e tenho a teoria, eu só não pratico. Dá para pesquisar tudo isso na internet. Se souber muito mal ler inglês, dá para pesquisar tudo isso na internet. Minto, pratiquei. Fui locutor de rádio, na rádio da minha cidade, Rádio Clube BSD, sobre crítica de cinema. Então eu pratiquei um pouquinho. Mas dá uma vontade de reassistir todos esses clássicos e Também é verdade que o ator do Max Rokatansky lá, como é que é o nome do cara lá? Putz, esqueci o nome do figurão lá. É verdade que esse cara também, ele trabalhava em teatro, só se fudia, só fracasso. Aí no sábado à noite ele saiu para uma balada, brigou, tomou uma garrafada e teve que fazer os pontos. E daí, 3 dias depois, ele leu no jornal, nos classificados do jornal, o anúncio do George Michael, que o George Michael estava procurando um ator. Mas o George Michael procurava um Max Rokatansky, né? Um cara bombado, um cara policial, entendeu? Um cara bom de briga e tal, né? E esse cara, que eu esqueço o nome aí, esse cara foi lá e se apresentou. Mas ele era magrinho, vejo no filme, ele era magrelo, magricelo. Max Rokatansky no primeiro filme é magrelo. E ele se apresentou, mas aí o George Michael via aquela cicatriz aqui no rosto, aqueles pontos, tudo, né? O George Michael disse, é o cara que eu quero, esse é o cara que eu quero, e contratou ele. Magrinho e tal. E foi lá que ele estourou pro estrelato cinematográfico. Putz, esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Oh, caralho. Mas, enfim, tem muita curiosidade sobre esse filme. Muita mesmo. Valeu, gente. Cultura é necessária para a revolução. Assim como a revolução é necessária para a cultura. Eu continuo defendendo que o rock vai ser o velho rock ainda vai ser a música da revolução, eu acho. Alguém tentou dizer que seria o hip hop, eu até achei que era uma boa, até fiquei contente, mas não rolou. Vai ser o rock mesmo. E a velha MTV Brasil vai voltar. Valeu, gente. Valeu, boa noite. Até daqui a 15 dias. Valeu. Até. Até.